E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ameaça processar BAP. E hoje aí começaram as movimentações de trocas no comando da SAF Vascaína, já tudo com o aval, já com a permissão da família Lamarque. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ameaça processar BAP. A dirigente Alviverde anda bem incomodada com o BAP, isso não é de hoje, mas houve um fato novo. O BAP prometeu ir à justiça para tentar melar a venda da SAF do Vasco. O BAP prometeu melar na justiça a venda da SAF do Vasco para Marcos Lamarque, que é enteado da Leila Pereira, abre aspas, pro presidente do Flamengo. O problema não é ser enteado da Leila, em que pese que a lei que diz que enteado é relação familiar e não pode. O problema é estar casado com uma mulher e querer casar com outra. Pelo Código Civil, você precisa se separar da primeira. Não pode estar com um pé em cada clube. E aí o BAP completa, continua sendo familiar. Ela sai agora do clube que está e entra amanhã em outro. Ou espera acabar o mandato e em outubro do ano que vem entra no Vasco. Não é o BAP, não é o Flamengo malvadão. Se forçarem uma barra nisso, vamos na justiça, porque lei é para ser cumprida. A resposta da Leila Pereira sempre é o estilo dela, pesado. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Meu mandato vai até dezembro de 2027 e não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ter fora do Palmeiras, mas para isso acontecer, ele vai ter que esperar até o fim do ano que vem. Só para deixar claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais não tenho qualquer relação. Uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa de mais essa treta entre os presidentes de Flamengo e Palmeiras. Quem tem razão? E numa eventual briga judicial, quem se dá melhor? Tô curioso para saber a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Agora no período da tarde, mais novidades começaram a pipocar aí também no controle da SAF do Vasco, né, na administração da SAF vascaína. Primeira coisa, né, com o aval, com a permissão aí já da família Lamarque, né, do Marcos Lamarque, do José Roberto Lamarque, e com certeza por trás dos bastidores, também com a aprovação da Leila Pereira, o Vasco aí contratou o novo chefe de execuções, né, o COO, que é Chief Operation Officer, né? Um cara ali que vai controlar o dia a dia do clube, né? As coisas que acontecem ali, né, em dia de jogo, os caras ali que controla toda a operação da SAF vascaína. O nome desse cara é Ricardo Abreu. Tá chegando aí para fazer esse serviço, né, para fazer essa função que é super importante e chega com cacife, né, um cara que trabalhou muitos anos na Rede Globo e também muitos anos na Sony, né, um cara que tem muita experiência, muito conhecimento e principal, muito networking, né, um cara que tem muito conhecimento ali pessoal, de pessoas ali, né, no mundo do futebol. Então, Ricardo Abreu assumindo aí a administração aí executiva, né, das operações do dia a dia da SAF do Vasco. E não para por aí, tá? O cargo mais importante, né, o cargo ali que é o cargo como se fosse um presidente da SAF do Vasco, haverá uma troca, né? O Vasco aí tá mandando embora o Carlos Amodeu, que tá no controle, né? Que tá ali nessa posição há quase 3 anos, né, já tá ali nessa vaga de CEO, que é Chief Executive Officer, né, há 3 anos ali praticamente, desde que o Pedrinho assumiu o controle da SAF do Vasco, o Amodeu ali foi convocado, né, foi contratado e agora o Pedrinho tá mandando ele embora e quem tá chegando, né, quem vai entrar na vaga do Amodeu, mais uma vez, é uma indicação da família Lamarque e o mais interessante, o mais engraçado, na verdade, de tudo isso é que é o ex-CEO, sabe de quem? Do Flamengo. Parece que a família Lamarque está fazendo isso por quê? Para poder afrontar o BAP, para poder mostrar para o BAP
que a família Lamáquia tem poder, tem questão financeira envolvida, vai poder trazer um cara que estava no Flamengo e vem para o Vasco, por quê? Porque vai ter condições de bater de frente. Então, o nome desse profissional é Fred Luiz, né? O Fred Luiz aí chegando aí para assumir essa vaga de CEO, que é CEO, né? Como eu falei, é Chief Executive Officer, né, cara? Que é como se fosse o presidente, o cara que vai organizar, o cara que vai mandar, o cara que vai dar as ordens finais aí, chamado Fred Luiz aí chegando, né, como eu falei, com a indicação da família Lamáquia aí, nessa indicação por esse profissional. O mercado da bola, pois Admar Lopes ainda está na Europa, na busca por reforços para o nosso Cruz Maltino. O diretor executivo, logo após a parada para a Copa do Mundo, fez questão de viajar, fez questão de ir até a Europa e no continente europeu buscar nomes para trazer ao Vasco da Gama. O Vasco tem prioridades bem específicas nesta janela de transferências. O Vasco da Gama precisa reforçar o seu elenco. Não é nem sequer um pedido, né? É uma prioridade do técnico Renato Gaúcho à atual diretoria. Reforçar o grupo, encher o grupo, melhorar o elenco para ter um final de 2026 mais tranquilo. E acima de tudo, Renato deixou muito bem claro que para que ele fique no Vasco da Gama, o Vasco precisa reforçar o seu grupo. E isso de fato vai acontecer. É pelo menos aquilo que a diretoria Cruz Maltina prioriza, quer, entende que de fato necessita reforçar o elenco Cruz Maltino. Entretanto, há prioridades, né? O Vasco trabalha com posições que hoje são mais carentes olhando para esse atual elenco, que é a posição, por exemplo, de zagueiro, é a posição também de volante, a posição da ponta direita e também a posição do camisa 10, que hoje o Vasco só tem o Rojas. Então são 4 reforços no total. Os jogadores que o Vasco da Gama buscará nesta próxima janela de transferências. Entretanto, diante de todas essas carências, o Vasco trata uma como uma urgência bem clara. Todas são carências, mas uma é urgência, que é a questão do sistema defensivo. É uma prioridade clara do Vasco da Gama no mercado da bola. A contratação de um zagueiro. Esse setor, o setor defensivo, foi uma falta frequente do Vasco também nas últimas janelas de transferências, e é importante lembrar isso. O Vasco, amigo, ele já promoveu intensas reformulações nesse sistema defensivo. Nós olhamos aí, né, no sistema defensivo do Vasco, e toda janela de transferências é exatamente o mesmo assunto: reformular. Vamos reformular o sistema defensivo do Vasco da Gama. Toda janela o vascaíno ouve isso desde 2023. Que loucura, né? A gente ouviu isso quando o Vasco se tornou uma SAF, que aí o Vasco contrata Léo Pelé e Robson Bambu para serem os 2 zagueiros. É claro, aquilo não deu certo. Aí veio no segundo semestre Medel e Maicon, lembra? God of Zaga, que foi a melhor zaga. Medel e Maicon, quando jogaram lado a lado, foi uma zaga muito estável com Ramon Dias e Emiliano Dias. Aí depois de Medel e Maicon, entrou em 2024 essa dupla. Aí houve uma alteração, o Léo às vezes voltava para dentro de campo, o time titular, mas mudou. Fechou 2025 já com uma dupla nova, Robert Renan, né, ao lado do Carlos Cuesta, bem. Entretanto, ainda tinha o João Vitor. Às vezes era João Vitor e Léo Pelé, João Vitor e Maicon. Olha que loucura, cara. Quanta gente já passou por essa zaga do Vasco. E a gente chega até aqui e, de fato, as coisas ainda não se resolveram. A gente não consegue olhar para a zaga Cruz Maltina e ver uma zaga consistente, e ver uma zaga boa, e ver uma zaga forte. É mais um ano em que a gente senta para falar sobre reformulação. E isso, amigo vascaíno, é completamente surreal. O Vasco ele não consegue ter um sistema defensivo forte, e não é de hoje, é de anos. É o setor de longe dos últimos anos mais pressionado. E diante disso, hoje, o último nome a chegar é o nome de Alan Saldívia, um zagueiro que veio ao Vasco da Gama a pedido do antigo técnico Cruz Maltino, o técnico Fernando Diniz, na última janela de transferências. Mas hoje ele já se tornou um símbolo de desconfiança da torcida Cruz Maltina.
Hoje, né, é difícil você olhar para o Vasco da Gama, olhar para Alan Saldívia e ter uma confiança, porque foram muitas falhas em jogos em sequência. São 3 gols contra do Alan Saldívia em poucos meses dentro de São Januário. Além do Saldívia, tem o Cuesta. Chegou na janela do ano passado, como eu trouxe a vocês, ganhou rapidamente confiança. A gente pensou que tinha, talvez, ali no Cuesta e no Robert Renan, uma dupla de zaga, né, forte, compacta, que poderia até ser a dupla campeã da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama. Foi peça-chave aí naquele time do técnico Fernando Diniz que engrenou entre setembro e outubro do ano passado. Mas em novembro, quando o Vasco entrou naquela série de derrotas também sob o comando técnico Fernando Diniz, um dos grandes pilares de erros foi o Cuesta. E desde então o Cuesta perdeu moral com a torcida, foi muito mal no jogo de volta da Copa do Brasil, um dos problemas naquele gol, inclusive do Corinthians, dentro do Maracanã, não teve boa atuação. E diante de toda essa situação, amigo torcedor vascaíno, é mais um zagueiro que hoje está no elenco que não dá para confiar. Então, se hoje o Vasco tem 2 zagueiros pelo lado direito, Cuesta e Saldívia, que não dá para confiar, o que tem que fazer? Tem que ir ao mercado de forma urgente. O sistema defensivo do Vasco é muito ruim, é muito limitado, é muito fraco. Esta é a grande realidade. O sistema defensivo do Vasco precisa urgentemente ser reforçado. E é isso que o Vasco da Gama busca, e é por isso exatamente que o diretor executivo, Admar Lopes, está na Europa à procura de reformular esse sistema defensivo do Vasco da Gama. O objetivo de Admar é voltar, amigo vascaíno, para o Brasil com reforços na bagagem. E o que eu tenho a trazer aqui para vocês, neste nosso Fala Gigante, é que hoje o Arthur Chaves, que é um nome que eu já venho trazendo para vocês há algum tempinho, é de fato um dos nomes que hoje a diretoria Cruz Maltina tem no radar para formar a dupla de zaga com o zagueiro Robert Renan. Hoffenheim, da Alemanha, que tem os direitos econômicos, né, de Arthur Chaves, já colocou na mesa os valores para negociar o jogador. Pode sim ser por um empréstimo. O Hoffenheim aceita, né, liberar o Arthur Chaves por empréstimo de uma temporada e com uma opção de compra que gira algo em torno de 30 milhões de reais, ou seja, 5 milhões de euros. Esse é o valor que o Hoffenheim quer para vender o Arthur Chaves, caso, né, algum clube tenha interesse de tê-lo por empréstimo durante uma temporada e ser colocado isso como opção de comprar. Então, esse momento é decisivo para o Vasco da Gama. O Vasco entende que precisa buscar uma solução. O Admar Lopes não tem apenas, né, o Arthur Chaves como nome para esse setor. O Admar Lopes está na Europa mapeando o mercado estrangeiro em busca de um novo nome para essa posição. E a ideia é justamente contratar esse jogador destro, de vigor físico, de imposição pelo alto, não necessariamente sendo o Arthur Chaves, mas tendo o Arthur Chaves como um dos nomes. O Vasco trabalha com orçamento curto para essa segunda janela de transferências, busca sim alternativas financeiras para viabilizar as contratações e o investimento mais forte, né, olhando o setor defensivo, só será feito caso a venda da SAF venha a ser concluída nos próximos dias. Essa é a situação, amigo, mas é de fato preocupante o que hoje vem acontecendo com o nosso Vasco da Gama. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês, já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal para não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!